E aí, você que é empresário, você já parou para pensar quanto que vale a sua empresa? Saber o valor do seu negócio é bem importante. Vamos imaginar que você está passando por alguma negociação e precisa dessa informação na ponta da língua. Você consegue responder? Bom, se você não consegue, fica até o final do vídeo que a gente vai explicar hoje 4 métodos para você descobrir o valor da sua empresa. Bom, pessoal, antes de mais nada, para a gente saber quanto que é o valor da nossa empresa, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que esse não é um cálculo que a gente faz de uma forma não profissional, né, ou por conta própria. É interessante a gente lembrar que todos esses métodos partem, né, de uma metodologia científica e depende ali de um profissional capacitado para falar de fato, né, com credibilidade, quanto que sua empresa vale. Então não vai fazer o cálculo por conta própria e sair falando que esse é o valor final da sua empresa, né? É um processo bastante analítico e depende de conhecimento técnico. Mas vamos lá, o primeiro método para descobrir quanto que a sua empresa vale é o método da avaliação de ativos. O método da avaliação de ativos ele consiste basicamente em avaliar tanto ativos tangíveis quanto intangíveis e descobrir através dessa avaliação o valor do seu negócio. A avaliação de ativos intangíveis são, no caso, o valor da sua marca, o valor da sua capacidade profissional, dos talentos na empresa, enfim, de uma variedade de fatores que vão trazer ali, somados com os ativos físicos, aqueles como, por exemplo, os seus bens, equipamentos, e tudo aquilo que compõe a estrutura física da empresa, para descobrir o valor final do seu negócio. Então esse é o primeiro método. Ponto positivo é que em alguns casos o valor dos ativos, né, eles são bem significativos dentro do negócio. Mas é claro, a gente tem que avaliar nesse caso também o contexto de depreciação. Então esse é o primeiro método, a avaliação dos ativos. Segundo método é a análise comparativa com o mercado. Na análise comparativa, e esse tem sido um método que é bem aceito pelo mercado, porque traz uma comparação com empresas do mesmo segmento que tiveram negociação recente. Por que isso é bem aceito? Porque normalmente entende-se que é uma boa negociação aquela que representam cálculos semelhantes aos benchmarks realizados pela empresa. Então vamos supor que você tem uma empresa de tecnologia que atua em determinado segmento, como por exemplo a mobilidade. E uma empresa no mercado foi negociada também atuando com tecnologia no setor de mobilidade. Faz sentido se você comparar, fazer essa análise comparativa com o que foi a negociação divulgada dessa empresa. Então esse é um segundo método, mas é importante a gente lembrar o seguinte, nesse método a gente precisa que os dados e que as projeções e que todas essas informações sejam o mais semelhantes possíveis. Do caso contrário, isso aí vai ser questionado e o valor da empresa vai ficar um pouco duvidoso. Bom, o terceiro método, que é o método mais utilizado, é o método do fluxo de caixa descontado. O método do fluxo de caixa descontado ele tem como objetivo projetar o fluxo de caixa da empresa nos próximos anos e avaliar como que seria trazer isso a valor presente, descontando ali uma taxa de juros. É como se eu falasse o seguinte, eu vou remunerar o sócio numa possibilidade de exit por aquele valor que ela projeta de fluxo de caixa em, sei lá, 2, 3, 4 anos, com um desconto do que é o risco do negócio nesse tempo. Então, dentro dessa avaliação, a gente consegue ter uma projeção ali um pouco mais segura. É lógico que o fluxo de caixa descontado depende de uma análise bem criteriosa do fluxo de caixa atual para saber se as informações são coerentes. Isso aí parte dos dados contábeis, tá? Bom, e o quarto e último método para a gente avaliar o valor da nossa empresa é o multiplicador do lucro. Esse método ele basicamente multiplica por algum fator de mercado. Em alguns casos esse multiplicador, esse fator multiplicador, ele é utilizado também em benchmarks de negócios semelhantes, né? Por exemplo, 4 vezes o EBITDA do meu negócio. Então eu busco qual que é o EBITDA anual do meu negócio. EBITDA são os ganhos da empresa em que tem descontado ali depreciação, amortização, despesas financeiras e impostos sobre o lucro. Eu pego esse EBITDA, multiplico ele por algum fator de mercado que eu utilizo em alguns casos o benchmark comparativo. Então se eu tenho uma empresa de tecnologia e empresas de tecnologia aplicam um fator multiplicador desse lucro de 4 vezes, por exemplo, eu aplico 4 vezes o meu EBITDA anual. E ali eu encontro um valor que possivelmente é o valor que eu dou para o meu negócio, né? Que eu posso avaliar como o valor do meu negócio como um todo. Bom, e agora é importante, pessoal, para a gente finalizar, entender que dentro desses 4 métodos não existe certo ou errado. E também não existe a utilização cumulativa de mais de um método. A gente tem que optar por um deles. Normalmente o que se faz
é fazer os 4 métodos ao mesmo tempo, buscar aquele que é mais vantajoso para o empreendedor no momento de uma negociação. Todo o processo de uma eventual negociação da sua empresa, ele tem várias etapas, como valuation, a due diligence, para poder evitar que existam discrepâncias nas avaliações. Mas o legal de tudo isso é que você faça tudo acompanhado com profissionais com credibilidade para evitar que a sua empresa seja desvalorizada ou que a outra parte se sinta, prejudicada numa eventual negociação. A gente gosta de falar que a boa negociação é aquela que as duas partes se sentem bem e ninguém se sente enganado. Beleza? Espero ter ajudado. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre valuation, busca a Lucraliza, a gente consegue ajudar vocês e entender um pouco do valor do seu negócio. Bom, um grande abraço e conta com a gente.